Boa noite. Voltamos mais uma previsão aqui do Cone Sul. Não deixe de se inscrever, acionar o sininho, observar os diversos vídeos, inclusive aqui a geada que tivemos hoje, aqui os canais parceiros do Peter, se inscrever também, acionar o sininho e vamos acompanhando aqui os dias que a gente atualiza para o Brasil e aqui o Peter para Santa Catarina. Aqui a chuva. Melhorou um pouquinho aqui nessa parte oeste da Argentina aqui, deu uma pequena melhorada, alternando algumas áreas com mais chuva, menos chuva, mas geral ainda continua seco. Grande parte praticamente toda a Patagônia com temperatura, com chuva abaixo da média, essa área central do Chile, um pouquinho melhor aqui no extremo sul. Nas áreas de produção da Argentina continua com uma situação bem complicada. A gente vê aqui, ó, toda essa região da província de Buenos Aires, aqui a região do La Pampa, Córdoba, Santa Fé, Entre Rios, Corrientes, toda essa região aqui está indicando chuvas abaixo do normal, a estiagem continua, isso aqui pode atrasar o plantio da safra de verão, pode atrapalhar um pouco o trigo, além disso o frio também. Nessas áreas aqui dá uma pequena melhorada. E aqui no extremo norte da Argentina também, o Paraguai já está numa situação melhor, boa parte aqui do Paraguai, um pouco mais seco aqui na parte sul. O Rio Grande do Sul, como a gente disse, ele continua em processo gradual e contínuo da redução de chuva. Apenas esse extremo norte do Rio Grande do Sul é que está um pouquinho melhor, só que isso aqui é mais agora nesse mês de outubro, a partir de novembro já vai secando. Santa Catarina também, boa parte dessa anomalia positiva acontece agora nessa primeira quinzena, começo da segunda de outubro. Paraná, com muita chuva ainda, o Mato Grosso do Sul e São Paulo, toda essa região aqui com bastante chuva, principalmente agora em outubro, começando a reduzir em novembro. Tudo isso aqui vai fazer o quê? Vai atrapalhar o desenvolvimento da safra de verão que já foi plantada aqui no Rio Grande do Sul, começou bem e agora que está precisando de chuva vai começar a diminuir. O arroz aqui, se o pessoal conseguir uma boa reserva, é bom. Tendo água, o que o arroz quer é sol. E nesse sentido, o sol predomina mais nessa região. No Uruguai, situação complicada, e nessa área aqui da Argentina também, que já está complicado por causa dessa estiagem que vem durando há 2, 3 anos. Então, no Rio Grande do Sul começa a preocupar. E lá na frente, a gente já adiantando um pouco, está indicando chuva abaixo da média em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Eu não acredito muito não. Assim como aconteceu agora, isso que acho que a gente falou, se eu não me engano, nos vídeos ali de abril ou maio, ali no outono, nós falamos o quê? Está indicando estiagem praticamente até o final do ano, mas nós acreditamos que entre meados de setembro, outubro, vamos ter um período de chuva forte no sul. Teve no Rio Grande do Sul em setembro e teve agora no Paraná e Santa Catarina entre final de setembro e outubro. Isso é característica da Laninha. Chuvas mal distribuídas, onde tu tens um período curto de muita chuva, trazendo transtorno, e períodos mais longos de pouca chuva. Nós tivemos períodos longos agora que veio lá do verão, outono e inverno, com um intervalo curto de chuva, deu esse período agora, que continua ainda por mais algumas semanas, e depois voltaremos a ter outro período de pouca chuva. Então, por enquanto, o Paraná está ruim para plantar, primeiro pela falta de chuva, agora pelo excesso de chuva. Pelo menos essa semana e semana que vem vai ser difícil toda essa região aqui do Paraná conseguir plantar. O Mato Grosso do Sul está plantando, talvez ele comece a se incomodar com a chuva na semana que vem, até o início da segunda quinzena de outubro. São Paulo numa situação boa no momento e essa área do Paraguai também, mas começa a incomodar. Santa Catarina está atrapalhando aqui o pessoal da cebola por causa de doença, tratamento, e está iniciando o processo de floração para quem plantou mais cedo. O alho em Santa Catarina também está tendo problema, muita umidade no bulbo, problemas de doença e também está perfilhando aqueles alhos que o pessoal plantou mais cedo. O que é o perfilho? É soltar mudas. Então, por causa do quê? Por causa do frio. Na fruticultura, esse ano está tendo uma primavera mais normal nesse período agora. Está com uma certa dificuldade para manter os tratamentos em dia. Inclusive, hoje foi um dia excelente. Então, tem que ficar atento com a sarna na maçã e outras doenças do clima frio. Batata com a requeima, quem tem feijão em andamento com antracnose e várias outras doenças em hortas comerciais, pomares ou lavouras, em que o frio e a umidade associado provocam esse tipo de doença. Nas uvas, pode atrapalhar a parte da floração do cacho da uva, pode atrapalhar e até acabar caindo a flor. Então também tem que torcer para que pare um pouco desse excesso de umidade. Então,
temos excesso de umidade em Santa Catarina e começa a reduzir aqui, ó. A estiagem começa a aparecer aqui já no Planalto Sul e Litoral Sul. Aqui o pessoal do arroz, por enquanto, está tranquilo. Acho que tem água até o final do ano nas quadras, tudo mais, está relativamente tranquilo. O problema deles é alguma possibilidade de frio meio doido que ainda pode acontecer em dezembro, quando ele estiver numa fase crítica. Aqui também, aqui no arroz, no Rio Grande do Sul, não dá para descartar algum frio meio doido lá em fevereiro ou março que possa trazer algum problema. Em anos de laninha nós temos entradas de frio mesmo no verão. No Paraná é o excesso de chuva que atrapalha no solo, e deixa o solo encharcado, fica difícil de colocar o maquinário, a própria maquinária em si fica difícil do manejo, atrapalha deixando, depois quando secar pode ficar uma capa muito dura, dificultando a saída da semente. Excesso de umidade também é problema, horta comercial, lavoura de verão e pomar. Tudo isso atrapalha tanto a falta quanto o excesso de chuva. Aqui deve começar a dar sinais de melhora para o pessoal conseguir plantar com mais segurança, acredito que depois do dia 15. Antes é difícil. Mato Grosso do Sul também vai começar a chover bem nesses próximos dias, ajudando bastante inicialmente, assim como aqui em São Paulo. E aí eu fiz aqui a segunda projeção que eu fiz aqui, pegando o quê? Até mais ou menos do dia 10, 15 de outubro até o dia 20 e pouco de novembro. Tu vê que continua abaixo da média nessa região, é um problema grande aqui, vai começar a ter falta de chuva e vai diminuindo a chuva gradativamente nessa região e começa a avançar a diminuição mais acentuada em Santa Catarina. E em relação ao mapa da segunda-feira, deu uma melhorada porque naquele mapa ele avançava até aqui ele deu uma recuada, significa que deve chover um pouco mais forte ainda na segunda quinzena de outubro. Quando chegar novembro, a redução é mais geral para essa região aqui. Então tudo indica que nós vamos ter, provavelmente na fase final da primavera, verão, uma redução maior de chuva, e aí entra o problema que nós vamos entrar no período do ano onde o sol é mais forte e o dia é mais comprido. Ali 10 dias, 12 dias sem chuva na atual situação é como 30 dias no ano normal. Por quê? Porque o solo ainda está abaixo do ideal dele na capacidade de campo. Porque essa estiagem não é de agora, isso aí começou em final de 2018. 2019, 2020 e agora 2021. Nós já estamos indo para praticamente o terceiro ano. Então precisa de chuva regular, não essas pauladas de chuva de 200, 300, 400 milímetros num período de 3, 4, 5 semanas e depois passar 10 semanas praticamente sem chuva, que é o que a gente deve enfrentar de novembro para frente. Então bastante atenção, Santa Catarina já vai ter redução de chuva logo logo. Isso vai ajudar inicialmente a fruticultura em termos de tratamento. Tu começa a ter uma facilidade maior no controle da doença. Em compensação, começa a preocupar mais lá na frente, especialmente aqui a nossa região, porque o nosso solo é raso. Então, qualquer diminuição rápida da chuva pode fazer falta um pouquinho lá no tamanho da fruta. Na uva aqui do Rio Grande do Sul, aparentemente, se não for uma redução drástica, vai ser excelente. A preocupação é que eu acho que entre meados de janeiro, meados de fevereiro, novamente poderemos ter algum período de chuva excessiva nos 3 estados do sul, ou só num estado, em algumas áreas, ou toda a área, ou algumas áreas do sul, poderão ter algum momento de chuva excessiva. Torcer para que não seja demais, que possa atrapalhar de repente a qualidade da uva. Mas de maneira geral, é preocupante de novembro para frente. Agora é o excesso de umidade. Depois vai ser a falta. Por enquanto, o excesso no Paraná e já começa a indicar a falta no Rio Grande do Sul. Aí nós vemos no outro lado da moeda que é a temperatura. Deixa eu só, acho que eu esqueci aqui primeiro, deixa eu esticar aqui. Agora a temperatura aqui para o Cone Sul como um todo. Dá para ver que essa área aqui da Argentina, entre a província de Buenos Aires, La Pampa, Rio Negro, aqui o norte da Patagônia, pode ter em algum momento, algum período de calor mais forte, e um pouco mais frio aqui no sul da Patagônia e Terra do Fogo, e aqui da metade da Argentina para cima continua abaixo do normal. Aqui pode ser talvez algum erro de modelo ou realmente alguma coisa vai acontecer por aqui que vai dar uma esquentadinha. Mas aqui, hoje já teve geada nessa região, amanhã vai ter geada de novo. Pode ser que mais para o final de outubro ainda venha a ter mais geadas nessa região e isso pode atrapalhar a parte do pessoal do trigo, né? O trigo que está em andamento, agora entrando na fase crítica,
Então o pessoal tem que ficar atento nessa região da província de Buenos Aires, aqui na região de São Luís, Córdoba, Santa Fé, Entre Rio, Correntes. Essa área aqui ainda corre risco de ter geada até o final de outubro, comecinho de novembro. Então pode ser que ainda pegue alguma área de trigo aqui na fase final. E na fase inicial também do plantio, que deve começar do norte para o sul, ainda pode ter alguma friagenzinha que possa trazer alguma geada bem tardia nessa região aqui da Argentina, que possa trazer um pouco de problema nessa fase inicial do plantio. Que tem que tomar muito cuidado, porque perdeu a semente, pode não ter mais semente no mercado e está muito cara. O Uruguai também vai ter ainda condições de umas geadas bem interessantes entre outubro e novembro, que ainda possa atrapalhar. No Paraguai, mesma situação, também teremos aí condições de frio ainda forte aqui no Paraguai, nesse mês de outubro, alguma chance pequena de alguma geadinha meia doida nesse mês de outubro ainda pode ter nessa região, mas depois é mais difícil. No sul do Brasil, nessa área aqui mais central, ainda poderemos ter algum risco de geada em outubro, novembro, mas aqui nessa parte sul do Paraná, essa área aqui de Santa Catarina, que é os Planaltos, meio oeste, partes altas do oeste e aqui o Planalto Sul, principalmente essa área do Rio Grande do Sul, toda essa região aqui ainda pode ter alguma geada com danos em outubro e até mesmo novembro. Aqui na região da Campanha, em outubro ainda corre risco de alguma geada, nessas outras áreas aqui do Rio Grande do Sul, um pequeno risco ainda de alguma geada no mês de outubro. Em novembro é muito difícil. Não é impossível, ainda mais uma situação de laninha, mas vamos dizer assim, é mais difícil. A partir de novembro, dezembro, boa parte do Rio Grande do Sul, o problema passa a ser mais a chuva. E aqui nessa área alta ainda tem a chuva e a geada. Tu vê que a temperatura em outubro e novembro está indicando o quê? Abaixo do normal. Ou seja, está indicando, como a gente havia falado, uma primavera de normal a fria aqui no sul. O verão vai demorar um pouco para entrar, um outro dia de calor é óbvio que vai ter, podemos ter até extremos de 38, 40, 41 graus entre final de outubro ou novembro. Isso não é impossível de ter, porque os extremos em laninha se acentuam, seja por frio ou por calor, e muitas vezes até os dois. Tu pode ter no mesmo mês um extremo de frio e um extremo de calor no mesmo mês. Isso não é muito comum, mas acontece. O litoral continua fresquinho também. Pode começar a melhorar aqui na parte das praias a partir de novembro, dezembro, com uma diminuição da chuva e um período mais aproveitável. Aqui na Serra, o frio vai ajudar na coloração da maçã, na parte de controle de doenças de verão, especialmente aqui na região de Fraiburgo, Palmas e área de Vacaria, onde a glomerera é uma tristeza, é como a sarna aqui na nossa região. Com uma temperatura mais baixa, o ar mais seco, fica um pouco mais fácil o controle. A mosca da fruta também, que é outra praga que é terrível e traz muito prejuízo, com essas quedas de temperatura ela dá uma diminuída, consegue-se, vamos assim, ajudar um pouco. Quando o tempo fica muito seco, o problema do acro aumenta. Então também é outra situação que tem que se preocupar aqui na fruticultura. Na cebola, ainda corre o risco, quem plantou cedo, quem plantou mais ou menos na época, ainda corre risco de ter problemas com indução ao florescimento na atividade. Quem plantou mais tarde é que dificilmente vai ter esse problema. Como o pessoal está tendo água nos reservatórios, provavelmente não vão ter problema. Então, para a cebola, o maior problema que eu vejo é doença relacionada ao frio e o próprio frio em si e a falta de sol que está tendo nesse mês de outubro, que deve começar a melhorar no final de outubro, novembro. O alho, mesma situação. Na soja, no milho, nas culturas em geral, como abóbora, melancia, pepino, hortas comerciais, esse mês de outubro tem que ficar atento com as doenças relacionadas ao frio. Em novembro, dezembro, melhora bastante. Se tiver água, melhor ainda, quem tem irrigação. Para os animais suínos e aves, tem que ficar atento de hoje para amanhã com essas noites frias, essas quedas de temperatura. Os animais novos são mais sensíveis. De vez em quando vai ter preocupação com o frio na madrugada ou com o calor à tarde. É os dois extremos da moeda. Deixa eu ver se a gente não lembrou nada. E torcer realmente para que São Pedro ajude. Alguns ciclones vão passar por aqui, provocando uma agitação, pode atrapalhar de vez em quando o pessoal da pesca, aqui no litoral do Paraná, no nosso litoral, algumas ressacas eventualmente pode ter, e a geada aqui na nossa região São Joaquim, acho que vai até dezembro. Então realmente é um ano em que o frio vai
ajudar a atrapalhar bastante. Aqui, ó, só curiosidade, nós estamos agora com temperatura, ó, 3,6 no Morro da Igreja, 6,2 na Serra do Rio do Rastro, 6,3 perto de Bom Jardim Cidade, aqui no Cruzeiro, no distrito de São Joaquim, 6,8, Mundo Novo em Urubici, 7,3, São Joaquim no Estação de Nemete, 7,6, aqui na cidade 8,5, aqui na Climaterra 8,3, a temperatura, enfim, pode ver que está muito frio para esse horário. Amanhã pode ter geada aqui entre 0 e 4 graus nos pontos mais frios de Baixada. O pessoal aí fique atento entre o final da madrugada e início da manhã que corre algum risco. E semana que vem está indicando de vez em quando outro frio forte depois do dia 15 e 16. Esse mês de outubro para a fruticultura tem que ter bastante cuidado, muita atenção. Então não deixe de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, acompanhar os diversos vídeos e voltamos no domingo com mais uma rodada. E agora com 8,3 aqui em São Joaquim, vamos indo embora. Tchau!